onde a gente deve posicionar a alimentação de uma coluna de destilação? Será que existe um lugar ótimo? E se existir, o que acontece se a gente não alimentar a coluna nesse local? Se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe essa videoaula de Operações Unitárias 2. Olá pessoal, eu sou o professor José Carlos e hoje a gente vai discutir sobre a posição da alimentação em uma coluna de destilação. Para projetar uma coluna de destilação pelo método de McKevitt, nós utilizamos 3 retas de operação. A reta de operação da retificação, a ROR, a reta da alimentação, a reta Q, e a reta de operação do esgotamento, a ROI. Quando a gente faz a escadinha do método de McKevitt, o estágio no qual a ROR cruza a reta Q é o estágio ótimo de alimentação da coluna. Por quê? Por uma razão muito simples. Esse estágio tem a composição mais próxima da alimentação. Portanto, quando a alimentação é introduzida na coluna, ela perturba o mínimo possível o processo de separação. Essa aqui é a coluna que nós temos aqui no Instituto Mauá de Tecnologia e que nós exploramos nos nossos cursos de operações unitárias e de laboratório. A corrente da alimentação é posicionada aqui entre o quarto e o quinto pratos. Percebam que eu posso soltar a corrente de alimentação e posicioná-la onde eu quiser na coluna. Se eu tenho um diagrama de McKevitt da minha mistura, posicionar a alimentação fora do prato ótimo vai fazer com que a coluna tenha um esforço adicional de separação. Imagine se eu colocasse, por exemplo, a alimentação bem aqui no segundo prato. Se eu fizer isso, o que vai acontecer é que eu tenho aqui uma mistura que já está muito rica no componente mais volátil. Quando eu introduzo a alimentação, eu vou fazer com que a separação que já está sendo bem executada aqui acabe sendo desfeita. A minha coluna vai ter que refazer uma separação que já foi feita na parte de baixo dela. Por isso, a alimentação normalmente é feita no prato ótimo. Para entender melhor qual é o efeito de uma alimentação que não seja no estágio ótimo, vamos acompanhar o seguinte exemplo. Nós temos aqui o diagrama de McKevitt de uma coluna de destilação que já foi construída. Usando esse diagrama, vamos fazer algumas inferências sobre escolhas de projeto dela. A primeira coisa que é legal a gente fazer é identificar as 3 retas de relevância do diagrama. A primeira delas, a reta de operação da seção de retificação, a ROR. A segunda delas, a reta da alimentação, a reta Q. E, finalmente, identificarmos qual é a reta que fecha os balanços de massa da seção de esgotamento dessa coluna, a ROI. A partir disso, pessoal, nós podemos nos perguntar o seguinte: qual é o estado entálpico da alimentação dessa coluna? Como a gente vê que a reta Q é uma reta decrescente, então essa é fácil, a gente já sabe que a alimentação é uma mistura de líquido e vapor em equilíbrio, é um flash. Para nós recordarmos, pessoal, o parâmetro Q de uma coluna de destilação identifica a fração de líquido saturado presente na alimentação. A inclinação da reta Q é dada por tangente de alfa é igual a Q sobre Q menos 1. A partir disso, pessoal, nós podemos identificar como o estado entálpico afeta a forma da reta Q. Se a nossa alimentação for um líquido saturado, o parâmetro
Q é exatamente igual a 1. Se o Q é igual a 1, a tangente do ângulo de inclinação da reta Q vai dar 1 sobre 0, que é infinito. O ângulo cuja tangente é infinito, pessoal, é 90 graus. Por isso, a alimentação de líquido saturado corresponde a uma reta Q na vertical, passando pelo ponto ZF, que é o ponto da alimentação. De forma análoga, pessoal, quando a alimentação for um vapor saturado, o parâmetro Q vai ser igual a 0. Se o parâmetro Q é igual a 0, então a tangente de alfa vai ser 0 dividido por menos 1, que é 0. O ângulo cuja tangente é 0 é justamente 0 grau. Por isso, quando a alimentação é um vapor saturado, a reta Q tem inclinação horizontal, também passando pelo ponto ZF. Vamos analisar os outros estados que são mais raros no nosso dia a dia, mas que são possíveis também. Eu brinco com vocês em aula que o que é mais líquido do que líquido saturado é líquido subresfriado. Para líquido subresfriado, o parâmetro Q é maior do que 1. Se o parâmetro Q é maior do que 1, pessoal, a tangente de alfa vai dar Q dividido pelo antecessor de Q. E como todo mundo aqui é positivo, nós vamos ter uma tangente que não só é positiva, como eu acabei de mencionar, mas também é maior do que 1. Se a tangente de alfa é maior do que 1, porém menor que infinito, isso significa que o ângulo de inclinação da reta Q vai estar entre 45 graus, que é o ângulo da diagonal, a reta y igual a x, e 90 graus, que é a direção vertical. Portanto, para a alimentação de líquido subresfriado, o parâmetro Q é maior que 1 e a reta Q é uma reta crescente que está entre uma direção vertical e a diagonal. E ainda na nossa analogia de aula, pessoal, o que é menos vapor do que vapor saturado é o vapor superaquecido. Quando o vapor é superaquecido, o parâmetro Q é menor do que 0. Nesse caso, a tangente de alfa vai ser positiva, porque o Q é negativo, e por ser negativo, Q menos 1 também vai ser negativo. Então, Q sobre Q menos 1 vai resultar num número positivo. Só que, como em módulo o Q menos 1 vai ser maior do que Q, então essa tangente agora vai resultar em um valor que está entre 0 e 1. O ângulo cuja tangente está entre 0 e 1 é um ângulo que está entre 0 e 45 graus. Por essa razão, pessoal, quando a alimentação é vapor superaquecido, a inclinação da reta Q é positiva, portanto a reta Q é uma reta crescente, só que ela é inferior, o ângulo de inclinação dela é inferior a 45 graus. É isso que diferencia a reta de alimentação de vapor superaquecido da alimentação de líquido subresfriado.
Tudo bem? Então, como a gente viu nesse caso, quando eu tenho uma alimentação que é um flash, ou seja, o meu parâmetro Q está entre 0 e 1, a reta da alimentação fica sendo uma reta decrescente que passa pelo ponto ZF, ZF, que é exatamente o caso do nosso exemplo. Então, agora me respondam a seguinte pergunta, pessoal. Qual é a composição da alimentação dessa coluna? Vocês vão falar, essa aqui é fácil. A reta Q está cortando a escadinha do McCabe-Tilly entre o quarto e o quinto estágio. Então, a gente pega a composição, sei lá, por exemplo, do quinto estágio, e isso deve ser a composição da alimentação, certo? Errado, pessoal. A composição da alimentação é dada pelo ponto que tem coordenadas ZF em X e ZF em Y também, justamente pela forma matemática da reta da alimentação. Nesse diagrama, está faltando a linha diagonal auxiliar y igual a x, que é onde a gente marca o ponto da alimentação. A intersecção da diagonal com a reta Q, sim, nos dá a real composição da alimentação, que neste caso, pessoal, acaba sendo ZF igual a meio. Então, notem, pessoal, que esse caso tinha uma pegadinha, né? Estava faltando a reta y igual a x para vocês conseguirem determinar a composição da alimentação adequadamente. E ainda olhando para esse diagrama, pessoal, agora sim vocês podem me responder. Em que estágio é feita a alimentação dessa coluna? E aí, exatamente o que vocês pensaram. Agora sim, a reta Q está cortando a escadinha entre o quarto e o quinto estágios, portanto, a alimentação está abaixo do quarto estágio e acima do quinto, certo? Errado de novo, pessoal. Por que que isso está errado? Tecnicamente, o estágio de alimentação de uma coluna é o estágio que tem uma das extremidades na seção de retificação e a outra na seção de esgotamento. Se a gente analisar esse diagrama de McCabe-Tilly, o estágio que tem uma extremidade na ROR e a outra na ROI é justamente o sexto estágio dessa coluna. Portanto, a alimentação é feita neste estágio. Isso lembra, pessoal, uma frase que algumas companhias aéreas dizem logo que a gente aterriza. A escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. A mesma coisa vale para a alimentação de uma coluna de destilação. Quem escolhe onde vai ser a alimentação é o engenheiro. Se a gente tem essa liberdade, pessoal, então cabe a nós levantar duas questões. Primeira, qual é o estágio ótimo de alimentação de uma coluna? E segunda, o que acontece se a gente não alimenta a coluna no estágio ótimo? Vamos começar respondendo a primeira delas. O estágio ótimo de alimentação de uma coluna é sim o que vocês talvez tenham pensado no começo. É o estágio que é cortado pela reta Q no diagrama de McCabe-Tilly. Vamos aproveitar o diagrama dessa coluna já existente para determinar qual seria o estágio ótimo dela. Para isso, pessoal, basta fazer a escadinha, igual a gente está acostumado, tomando o seguinte cuidado. Quando eu chegar num estágio que cruza a reta Q, eu deixo de fazer a escadinha na ROR e passo a fazer na ROI, na reta de operação do esgotamento. Se vocês analisarem essa mesma coluna, então, pessoal, o que nós concluímos?
O estágio ótimo de alimentação dela, sim, é o que vocês pensaram, entre o quarto e o quinto estágio. Se a alimentação fosse feita no estágio ótimo, pessoal, essa coluna teria 7 estágios de equilíbrio líquido-vapor. A coluna existente tem 8. Notem também, pessoal, que se a gente fizesse alimentação no estágio ótimo, a gente chegaria num produto de fundo mais puro do que o que realmente ocorre nesse projeto, mesmo tendo um estágio a menos. Então a gente pode generalizar esse resultado, Zé? Sim, podemos, que está aqui demonstrado geometricamente. Nessas figuras, então, pessoal, a gente observa qual é a influência do estágio de alimentação sobre o número de estágios necessários para a separação. O estágio ótimo é aquele cuja composição é mais próxima possível do ponto de alimentação da coluna. Por isso que ele leva a um menor número de estágios totais. A gente não tem que forçar a coluna a criar uma separação adicional, assim digamos, pelo fato da alimentação estar sendo introduzida. Se a gente alimenta a coluna acima do estágio ótimo, ou seja, mais próximo do condensador, que é este caso aqui de baixo, o que nós estamos fazendo na prática é prolongando a seção de esgotamento da coluna, ou seja, a gente precisa aumentar a região dedicada à separação do componente menos volátil dela. E de forma análoga, se a gente alimenta a coluna abaixo do estágio ótimo, ou seja, mais próximo do refervedor, que é esse diagrama que eu destaquei em azul, o que nós vamos fazer é prolongar a seção de retificação da coluna. Ou seja, a nossa coluna precisa trabalhar mais para separar o componente mais volátil. Agora que a gente sabe, então, em que estágio está ocorrendo a alimentação, que no caso aqui da coluna proposta é no 6º estágio, como é que a gente determinaria a composição do líquido e do vapor que saem deste estágio? Aí sim nós vamos fazer a análise que nós estamos acostumados. Como nós queremos saber a composição das correntes que saem do estágio, essas correntes são correntes que estão em equilíbrio líquido-vapor. Portanto, a gente deve ler a composição delas a partir da curva de equilíbrio. Recordem que aqui o que forma o 6º estágio de equilíbrio desta coluna é justamente o líquido que vem do 5º estágio e o vapor que vem do 7º estágio. Do 6º estágio vão sair 2 correntes, o vapor do 6º estágio e o líquido dele. Recordem que as correntes que saem de um estágio são as correntes que estão em equilíbrio líquido-vapor. E as correntes que entram no estágio estão relacionadas por balanços de massa. Justamente, elas são pontos da ROR e da ROI. Então, para determinar a composição do líquido e do vapor que saem do 6º estágio, basta a gente encontrar o ponto do 6º estágio na curva de equilíbrio líquido-vapor e ler diretamente as composições. O líquido, nesse caso, tem fração molar do componente mais volátil de 0,29 e o vapor de 0,52. E um último ponto para a gente discutir, pessoal. Vamos comparar a temperatura do 7º estágio com a do 1º. Qual delas deve ser maior? Como nós estamos numerando aqui a coluna de cima para baixo,
O primeiro estágio é estágio imediatamente abaixo do condensador, supondo que ele seja um condensador total. E o sétimo estágio é o penúltimo estágio de equilíbrio necessário. Se o refervedor for total, ou melhor, desculpem, se o refervedor for parcial, então o sétimo estágio é o último estágio dentro da coluna e o oitavo estágio corresponde a um refervedor parcial. Se o refervedor for total, aí o sétimo estágio é de fato o penúltimo estágio dentro da coluna. Independentemente disso, pessoal, de cá a gente já poderia dizer, bom, a temperatura do sétimo estágio deve ser maior que a do primeiro, porque ele está mais próximo do refervedor. Qual é o argumento físico que nós temos para isso? Vamos observar a composição do vapor que sai do sétimo estágio com a composição do vapor que sai do primeiro. Notem que o vapor que sai do primeiro estágio é muito mais rico no componente mais volátil da mistura. Se ele é mais rico no componente mais volátil, a temperatura dele é mais próxima da temperatura de ebulição do componente mais volátil. E lembrem que o componente mais volátil tem menor temperatura de ebulição, maior pressão de vapor e maior tendência a migrar para a fase vapor ao longo da coluna. Por isso é que a temperatura no primeiro estágio é menor do que na do sétimo estágio. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco, então, pelo nosso e-mail ou pelo Moodle Rooms, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele também nas suas redes sociais com a hashtag OP2Mauá para que a gente leve o conhecimento de destilação para o maior número de pessoas, pessoal. Até o nosso próximo encontro, gente!